paz de Cristo, o amor de Maria, amado irmão, amada irmã, aqui do Presta Atenção. Hoje, dia 22 de junho de 2023, nós estamos na 11ª semana do tempo comum, quinta-feira, dia da adoração eucarística, dia que nós devemos adorar ainda mais Jesus Cristo Eucarístico. Então, vá aí logo numa igreja perto da sua casa e adore verdadeiramente Jesus em espírito e verdade. A solução está lá no altar. Vamos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-me Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, sobre os nossos corações, nossas mentes, nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, até o nosso respirar. Que tudo venha de Deus e volte para Ele. Amém. Vamos lá. Primeira leitura, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 1 a 11. Irmãos, oxalá pudesseis suportar um pouco de insensatez da minha parte. Na verdade, vós me suportais. Sinto por vós um amor ciumento, semelhante ao amor que Deus vos tem. Fui eu que vos desposei a um único esposo, apresentando-vos a Cristo como virgem pura. Porém, receio que, como Eva foi enganada pela esperteza da serpente, também vossos pensamentos se corrompam, afastando-se da simplicidade e purezas devidas a Cristo. De fato, se aparece alguém pregando outro Jesus que nós não pregamos, ou prometendo um outro Espírito que não recebestes, ou anunciando um outro Evangelho que não acolhestes, vós o suportais de bom grado. No entanto, entendendo que em nada sou inferior a esses superapóstolos, mesmo que eu seja inábil na arte de falar, não o sou quanto à ciência, e vou-lo tenho demonstrado em todo e de todas as maneiras. Acaso cometi algum pecado pelo fato de vos ter anunciado o Evangelho de Deus gratuitamente, humilhando-me a mim mesmo para vos exaltar, para vos servir? Despojei-me outras igrejas, dela recebendo o meu sustento. E quando, estando entre vós, tive alguma necessidade, não fui pesado a ninguém, pois os irmãos vindos da Macedônia supriram as minhas necessidades. Em todas as circunstâncias cuidei, e cuidarei ainda de não ser pesado a vós. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, essa minha glória não me será arrebatada nas regiões da Acaia. E por quê? Será porque eu não vos amo? Deus o sabe. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, São Paulo aqui passava assim, nossa, por muito sofrimento na evangelização. Gente, imaginem você anunciar um Cristo que não tinha ainda 2000 anos, estava lá. Então, ele foi digno demais. E Deus conduziu, ele entregou tudo na mão de Deus. E é dessa maneira que a gente deve fazer sempre na nossa vida e família. Entregar tudo na mão de Deus e deixar ele provendo e ir trabalhando ali na graça dele. Vivendo na graça e trabalhando a graça. Amém? Vamos ao Salmo. Salmo é o 110. Vossas obras, ó Senhor, são verdade e são justiça. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor. Elas merecem todo o amor e admiração. Que beleza e esplendor são seus feitos. Sua justiça permanece eternamente. O Senhor, bom e clemente, nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. Suas obras são verdades e são justiça. Seus preceitos, todos eles são estáveis, confirmados para sempre pelos séculos, realizados na verdade e retidão. Aonde tem Deus, existe paz. Então, se você está em algum lugar que você não se sente em paz, infelizmente, Deus está longe daquele local. E como que você faz para aquele local ser novamente agraciado da graça de Deus? Reze. Reze muito. Faça comunhões reparadoras por aquele local. Peça essa grande graça de Deus, daquele local voltar a ser templo santo de Deus. Amém? Vamos ao Santo Evangelho. Recebestes um espírito de adoção, no qual chamamos Abba, Pai. Romanos 8:15b-c. E o Evangelho é segundo São Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois o Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome.
Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim da terra como do céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está no céu também vos perdoará. Mas, se vós não perdoares os homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometeis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão, a palavra de Deus ela é muito clara. Ela não deixa nenhuma sombra de dúvidas sobre como devemos agir. Nós devemos agir segundo aos mandamentos da lei de Deus. Já é nossa. Então, Deus ele não veio para diminuir as leis lá de Moisés. Não, ele veio para confirmar e para abrir essas leis ainda mais segundo o amor dele, o amor de Deus que foi dado ali na cruz. Jesus nasceu, veio ao mundo somente para nos salvar. Nesse caminho de salvação, ele fez uma conversão de toda uma humanidade, uma conversão que dura até hoje, quase 2000 anos depois da sua morte e ressurreição. O que você precisa entender é uma coisa: a oração perfeita que está nesse evangelho de hoje é o Pai Nosso. Se você verificar algumas coisas muito importantes no Pai Nosso, você tem. Primeiro, você não pede só para você. Já prestou atenção? Presta atenção. Você pede para todo mundo. Então, a partir de hoje, você quando pedir uma coisa, você pede para todo mundo. Por exemplo, você está com as contas atrasadas. Então, você vai pedir para todo mundo que tem contas atrasadas que o Senhor ajude, providenciar trabalho, providenciar serviço, para que seja sanada essas contas. Você pede para você e pede para todo mundo. E se você souber outras, por exemplo, se é comerciante, sabe que outras pessoas estão passando necessidade, inclua o nome delas na sua oração. Esse é um exemplo. Então, é sempre pedir por todos. O outro grande lição do Pai Nosso é sobre a providência de Deus, né? Você deixar tudo na mão de Deus, na confiança da graça de Deus. Quanto mais você reza o Pai Nosso, mais ele libera desse mundo, né? Ele quebra as algemas de prisão desse mundo, da falta de liberdade, e lhe dá a graça e a liberdade de ser verdadeiramente filho de Deus, de viver na graça e na providência de Deus. Não que Deus não vai deixar você fazer a sua parte, porque ele é maravilhoso, ele deixa. E quando a gente acha que a gente está fazendo a nossa parte, a gente acha que a gente é o bambambam. Tira, né? Tira isso de ti. Tira esse aspecto de nobreza aí de ti, uma nobreza especulativa. Bota em ti a couraça da humildade, sabendo que nada a gente tem, nada a gente é. Quem é tudo é Deus e tudo que tem que ser feito é por Deus e para Deus. E por fim, é uma grande coisa muito importante do Pai Nosso, é sobre o perdão. Palavrinha pequena, mas que dá trabalho pra gente, mas que é a nossa salvação. Lá na cruz, Jesus falou: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, ele perdoa todos aqueles que o mataram, o assassinaram. Ele perdoou e ainda pediu para o Pai perdoar. Eles são fantásticos, né, gente? Deus, Filho de Deus, um só, perfeito. E ainda teve a situação de São Dimas, que é o bom ladrão, e do ladrão que não se arrepende. E ele diz para São Dimas, diz para ele assim, ó, lembra-te de mim quando o Senhor estiver no paraíso. Ele diz, hoje estarás comigo. Gente, não é bobeira não. Porque ele entendeu que é pelo perdão que a gente chega ao céu. Que Deus te abençoe muito, Deus te ilumine. Que o Santíssimo Sacramento nos ilumine, tire as escamas dos nossos olhos e faça que a gente enxergue verdadeiramente Deus. Que Ele está lá, na Santíssima Eucaristia. Quando você comungar a próxima vez, que Deus te dê essa graça de você sentir verdadeiramente um só com Deus. Uma verdadeira comunhão. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se dêem a todo e qualquer momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Beijo da Cris.